Olá, pessoal do canal Que Viagem, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo muito diferente dos que tem aqui no canal. A gente vai fazer uma entrevista e eu convidei a Rosiane, do canal Londres Além do Óbvio, para a gente conversar sobre intercâmbio. Ela tem uma experiência, que ela já trabalhou numa empresa, não é isso, Rosiane, de intercâmbio, e ela vai falar com a gente sobre as várias possibilidades que tem aqui. Então, vamos começar? Te apresenta, Rosiane. Olá, Viviane. Bom, em primeiro lugar, eu fico super honrada com o convite. Como a Viviane já me apresentou, meu nome é Rosiane Pinheiro, né? Eu moro aqui em Londres há 9 anos e eu trabalho no segmento do turismo, né? Então, eu trabalho com acompanhamento personalizado e também o planejamento, né? A mentoria do planejamento de viagem. Então, se você precisa vir para Londres e não sabe por onde começar, com certeza eu sou essa pessoa que pode te ajudar. Em relação ao intercâmbio que a Viviane mencionou, realmente, assim, eu já trabalhei temporariamente, logo que eu mudei aqui, né, na Inglaterra, antes de ter a minha própria empresa, né, relacionada ao turismo. Intercâmbio é um assunto que eu gosto muito, porque eu já fiz intercâmbio em outros países também. O meu primeiro intercâmbio foi em Nova York, depois eu fiz um outro intercâmbio na Irlanda, mas eu também já estudei inglês aqui na Inglaterra. Perfeito, perfeito. Então, pessoa melhor para dar dicas sobre intercâmbio não tem. Por isso que eu convidei. Vai tirar várias dúvidazinhas que muita gente me pergunta, e são perguntas recorrentes que acontecem aqui no canal, lá no Instagram, no direct. Então, vamos lá tirar essas dúvidas. Vamos Vamos. à primeira pergunta. Rosiane, o que é preciso para uma pessoa fazer intercâmbio em Londres? Gente, essa é uma das perguntas que eu mais gosto, porque eu considero essa pergunta praticamente assim como um despertar. Então, olha só, independente se você é viajante se você é uma pessoa super viajada, se você é um viajante de primeira viagem, aí sendo redundante, o primeiro passo é o passaporte. Aí você vai me perguntar, não, Rosiane, eu quero saber o que eu preciso para fazer intercâmbio. Gente, sem passaporte, você não vai para lugar nenhum, entende? E assim, com exceção da rainha Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra, que ela não precisa apresentar o passaporte para os outros países, né, Viviane? Que não é a nossa realidade, né? E por que eu costumo dizer isso, gente? Porque o passaporte, assim, a gente tem que contar com vários imprevistos, né? Então, normalmente, assim, as pessoas deixam isso para depois. Só que esse depois, ele pode prejudicar a oportunidade que chega para você, né? Então, assim, tem vários exemplos. Você deixou aí para o final do ano, né? Geralmente o setor público, o departamento público, tem aquele período, é recesso, né, que a gente fala? É, De uhum. recesso. Então, aí você tem que esperar aí todo o período das férias. E se você tem uma oportunidade lá no comecinho de janeiro? E aí? Né? A gente até conversava aqui no offline, por exemplo, quando eu tirei o meu primeiro passaporte, eu moro numa cidade no interior de São Paulo que é Limeira. Naquela época, até hoje, aliás, Limeira, a gente não consegue tirar o passaporte na minha cidade. Então, assim, quando você se propõe a fazer um intercâmbio, gente, cada centavo conta. Cada moeda, cada pound, cada real conta. Então, você começa a contar esse período, essa questão de deslocamento, né? Nada, você tem que ir na Polícia Federal por 2 vezes, você agenda, você vai, depois você vai buscar esse passaporte, né? Então, assim, é por isso que eu estou dizendo, o primeiro passo, ouça bem você que está assistindo aqui a gente, é o passaporte, é o passaporte. E outra coisa, o passaporte, por exemplo, se tiver quase para vencer, você também não pode ir. Você tem logo Ah, vai fazer um novo, porque com 6 meses, se você vai viajar em janeiro e ele vai vencer em julho, você já não pode ir com esse passaporte. Você bem já tem que renovar. Bem lembrado, Viviane. E isso mostra para a gente, né, que quando nós estamos falando, gente, de viagem internacional, seja turismo, né, que é a realidade dos brasileiros que eu recebo aqui, ou seja, intercâmbio, já está mais que provado. Antecedência é a palavra-chave. Ah, mas não tem gente, porque assim, é o que eu falei, às vezes você pode perder uma oportunidade por algo assim que você poderia ter planejado com antecedência e tem também a questão financeira,
né? O Sim. passaporte, ele é sim um investimento alto, ele é. É, Né? Dependendo não da é. realidade, da sua programação financeira, não é algo assim que você dá para dispor essa semana. E aí vem essa Uhum. questão que eu já mencionei, né? Você tem o investimento do passaporte, você tem o deslocamento para outra cidade, dependendo da cidade, você paga até pedágio. Olha o quanto isso vai, né? É, Virando aí uma bola de neve. é verdade. Então, vamos à segunda pergunta. Como encarar a imigração de Londres? Todo mundo tem medo. Eu sempre digo que é a mais enjoada que tem no mundo inteiro. Já conheço alguns países e toda vez que eu chego na Inglaterra me fazem várias e várias perguntas. Nunca fiquei nervosa, mas me dá aí aquela dica especial para o pessoal ficar mais relaxado e não ter problema nenhum. Primeiro que eu gosto muito da pergunta, porque a palavra é exatamente essa, é encarar. As pessoas ficam tão nervosas que elas pensam assim como encarar. Eu costumo dizer, Viviane, que para você encarar a imigração de Londres como qualquer outro lugar do mundo, o primeiro ponto é a sua intenção. Olha, se você dificilmente você não vai ficar nervosa, né? Principalmente se for a primeira viagem. Mas assim, gente, quando você vem munido de todos os documentos, os casos de intercâmbio, principalmente, que você traz até extra e extra, porque o pessoal da agência, eles são muito profissionais nesse aspecto, até pede assim, não, olha, leva isso a mais, vai que, vai que, vai que, você acaba trazendo a mais, mas assim, se a sua intenção é realmente vir para um período de intercâmbio, sabe, com começo, meio e fim, você tem data para chegar, você tem data para voltar. Não tem por que ter esse desespero, sabe? E outra coisa que é muito importante, infelizmente, as pessoas elas têm mesmo uma tendência a pontuar para a gente só os pontos negativos, né? Tipo, Sim. né? Olha, não é te desanimando, não, mas foi desesperador, tal. Tá, isso até serve como um alerta. Só que, gente, às vezes, se você é uma pessoa que você não tem muita experiência, ou se você tem aquela sensação de insegurança, não fica ouvindo esse tipo de dica, vamos dizer assim, de dica. E para finalizar, Viviane, o que eu costumo sugerir é o seguinte: do mesmo jeito, quando as pessoas elas querem iniciar em um processo ou de emagrecimento, qualquer coisa na vida, você procura um especialista. Com viagem, as pessoas muitas vezes elas acabam, sabe, partindo para a pesquisa, o conhecimento empírico. Então, é muito Uhum. importante você recorrer, gente, a profissionais. Né? Não estou falando que necessariamente assim você vai recorrer a uma agência. Essa é uma alternativa. Né? Mas muitas vezes você fica ouvindo a história do primo, da pessoa que teve um vizinho, e você vai ficando com É. tudo aquilo na cabeça, né? Então, isso não é E parâmetro de. isso em centenas. Aí você vai se apegar a N probleminha ali. Exato. Exato. Aí gera aquele sentimento que você chega aqui quase infartando, né? Então você tem que entender assim, essa questão primeiro do comportamento. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Ah, ele nem olhou na minha cara. Ah, ele foi super. Gente, ele não tá. O agente, ele não tá aqui para saber como foi a sua viagem, sabe? É. A gente tem. Aí, para quem quer ficar aqui na ilha, Exatamente. para isso. Você tem que estar muito feliz porque existe alguém para estar filtrando quem realmente está entrando aqui e com de uma forma muito assertiva, né? Então, assim, Uhum. olha, você mostrou seu passaporte, o seu documento de acomodação, a carta da sua escola, entendeu? Tem algumas pessoas que já até compram com antecedência aí, ou alguns passeios, ou alguns países que elas vão viajar, né? Em um período aí, quando elas tiverem um day free aí, melhor ainda, quanto mais evidências você tiver, né? Que você realmente veio só para cumprir esse período, gente, acabou. O frio na barriga, tudo a gente tem o frio na barriga. A primeira palestra, o primeiro dia de aula, tudo. Até o melhor amigo, quando a gente conversou com o melhor amigo a primeira vez, né? Ou se essa pessoa não desconhecida, ela virou um melhor amigo, a gente teve um frio na barriga, isso é normal. Então É. encara com boa intenção e você não vai ter problema. Com todos os documentos, eu sempre trago
impresso as minhas passagens, a volta, principalmente, o dia que eu vou voltar. Sei exatamente o dia, porque eles te perguntam para confirmar a data. A carta, que a gente recebe a carta da escola, dizendo o nosso período de estudo, né? E a minha acomodação, aonde eu vou ficar. Se eu vou ficar em hotel, eu tenho a reserva do hotel. Se eu vou ficar na casa de algum amigo, como eu estou na casa da minha amiga, ela faz uma carta me convidando, dizendo que eu vou ficar na casa dela, com o endereço, com o prazo que eu vou ficar, o telefone dela, os contatos dela, de qualquer problema. Isso é o básico que eles precisam. Depois disso, eles dão 6 meses para você ficar aqui. Você pode ficar durante esse período de 6 meses estudando ou turistando, sem problema nenhum, estar ilegal no país. Exatamente. Mais alguma questão? Não, eu acho que assim, os 3 pilares são esses, que a Viviane acabou de mencionar, né? Que por sinal de uma forma muito específica e assertiva. E assim, e para finalizar é isso, gente, sabe? Então, recorra a um profissional, né? Seja de agência, seja qualquer outro profissional que vá realmente te agregar com coisas positivas, mas principalmente assertivas, que é o que realmente você precisa, né? Essas orientações que os profissionais passam é totalmente confiável, você pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Estão totalmente preparados para te orientar em relação a qualquer coisa. Exatamente. Então, vamos para a próxima pergunta. Como aproveitar ao máximo a oportunidade aqui em Londres para aprender ainda mais rápido o inglês? Essa eu quero saber. Ó, existem muitas oportunidades, principalmente aqui em Londres, que é o que eu costumo dizer, né? Tanto para as pessoas, eu que já dei aula de inglês também, é você se permitir ao máximo você estar exposto ao idioma, né? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, Viviane. Tem uma galeria muito famosa de artes aqui, que é a National Gallery, e uma praça super famosa, que é a Trafalgar Square, que inclusive eu vejo que a Viviane, ela mostra nos stories dela, né, no Instagram, é muito interessante. Então, assim, em determinados horários do dia, existem grupos, aliás, existem os guias, né, autorizados, né, os próprios funcionários da galeria, que durante o dia existem grupos que eles vão apresentar, né, algumas obras de artes e tudo mais, e você pode participar desses grupos, né? Então, assim, na verdade você não vai falar, você está só ouvindo, porque ela está explicando, mas você tem a chance de interagir com uma daquelas pessoas, né? Você deixa, assim, o seu, que a gente chama em inglês, o seu listening, o seu ouvido mais aguçado. A gente até conversava no offline outro dia, essa questão da transição. Normalmente a gente estuda inglês americano no Brasil, né? Isso é comum. Então, essa transição não vou dizer que é um processo muito fácil, porque não é. Porque eu aprendi inglês americano, né? Então, assim, gente, eu vou até confessar uma coisa para vocês. Na primeira semana que eu mudei aqui oficialmente, eu tenho um telefone fixo em casa. O telefone, ele poderia explodir de tocar. Eu não atendia. Medo. Não atendia. Mas aí você falou, mas aí você pode me dizer, Rosiane, você dava aula de inglês, gente, eu sei. Só que assim, eu fiquei 1 ano na Irlanda, né? Eu estava aqui o quê? Há 4 dias, 1 semana. Então, assim, tem toda uma transição que você trabalha o seu psicológico, né? Do ambiente e tudo mais. E assim, olha como que o medo te bloqueia, gente. Ouça bem isso que eu estou dizendo. Claro que assim, a única forma que eu consegui superar isso é falar o que todo professor de inglês fala para você. Pede para a pessoa, né, falar um pouco mais devagar, que assim, tudo bem, daí ela começa devagar e depois tá, volta de novo, até você ir adquirindo aí um pouco mais de segurança. Então, esse é um primeiro ponto. Existem vários pontos turísticos de Londres que você. E tudo isso que eu tô falando, gente, é for free, tá? O que é muito interessante para o estudante. Aliás, uma das poucas galerias no mundo que tem entrada free
E você tem, assim, sabe, acesso a artes, assim, inimagináveis, como, por exemplo, de Monet, desculpa o meu francês, tá? De Monet. E entre tantas outras, esses grupos também que acontecem durante o dia, você não paga nada por isso. E assim, depende da obra, depende do grupo, aí tem duração até assim, tem de 20 minutos, tem de 15 minutos, depende muito da época do ano, tá? Essa é a primeira opção. Outra coisa que é muito interessante, dependendo do bairro, onde você estiver hospedado e tudo mais, tem as bibliotecas locais, né? Que é muito legal, que tem também várias atividades. Eu, por exemplo, para ir acostumando mais com o inglês britânico, Viviane, eu me inscrevia para os casos de contadores de história. Então, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, as mães levam as crianças, né, até a biblioteca. Inclusive, teve algumas ocasiões do próprio autor estar lançando o livro infantil. Ele vai dar uma mini palestrinha, né? Por quê? Você não vai lá para falar, você não é o palestrante, você vai como ouvinte. Só que assim, a gente também falou isso no offline. É uma linguagem para criança. É uma linguagem simples, né? Uma linguagem clara. Eles trabalham muito com essa questão da entonação. Então, gente, olha, eu trouxe aqui só 2 exemplos, são aí inúmeros, né? Então, tira um pouco aquela questão assim, mas como que eu faço para ter o contato com o inglês? É só aquelas 2, 3 horas na escola? Não, aí também depende de você, gente. É igual a faculdade, né, Viviane? A faculdade Sim, sim. assim, ela vai te proporcionar, assim, as ferramentas. Como você vai trabalhar com elas, aí é o ajuste, sabe, que você tem que procurar, né, para poder fazer o melhor uso delas. É, verdade. E uma outra coisa que eu fiz também, que eu achei que foi interessante para mim, foi mudar a língua do meu celular. Eu Oh, botei, esse é um ponto muito interessante. Porque o Viviane né? não chega num ponto assim, hoje se eu tô no Brasil, principalmente quando eu vou pro Brasil, né? Alguém me pede para ver alguma coisa no celular, daí você vê arquivo, fica até estranho, arquivo. Você tá tão acostumado a ver file, file, file. É igual typing. Digita, typing. Aí eu tô Exato. porque eu tô typando. Não, não, peraí. É digitando, Digitando. digitando. Então a gente, aí eu fico toda orgulhosa. Olha só, já estou Ai, confundindo inglês com gente, português. são sim mudanças mínimas que vão fazer toda a diferença. Outra coisa, quando você vem no período de intercâmbio, aí às vezes você já definiu o seu dia, né? Olha, eu vou na aula, depois da aula eu vou fazer isso, isso, isso. Inclusive, no finalzinho eu vou ao supermercado. Gente, sério, faça essa lista em inglês. É sério. São só palavras, você precisa construir uma frase. Coloca lá. Você faz isso, Viviane? Não, não, não sabia dessa dica. Lista de supermercado. Maravilhoso, verdade. É muito Faz no celular, milk, corn. water. Legal, adorei, adorei Isso essa dica. aí. Então vamos à próxima pergunta. Essa aqui eu sei que tens podcast sobre ela. Eu quero até indicar para vocês. Londres, além do óbvio. Perfeito. Como gastar menos em Londres? Porque, meu amigo, quase R$ 8 uma libra. Ai, meu coração. Passa Gente, essas dicas aí, algumas delas. eu sou do tempo que o pound era assim, menos de R$ 3. Bons tempos. Glória, ô Glória. Bons tempos quando eu vim para Londres a primeira vez. Olha, gente, é o mesmo caso do estar exposto ao idioma, né? Então vamos lá. Tradições. Principalmente eu que recebo os turistas, né? Então, assim, eles vêm por ocasiões assim muito especiais, aniversário de casamento, aniversário de 15 anos e tal. Claro que normalmente a gente programa algo mais elaborado. Quando você pensa assim, na realidade, no dia a dia do estudante, se ele estiver aqui por uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês, ele está fazendo parte do dia a dia. Então, assim, o seu despertar começa a ficar diferente com a questão
do dinheiro, do valor. Você não acha tudo mais barato. Você não vai comprar um souvenir de 15 pounds. Fala assim, não, peraí, naquela banquinha outro dia que eu encontrei de 5. E quando você é turista, só turista, você não tem muito tempo de ficar pensando nessa diferença, né? Você às vezes precisa otimizar o tempo. Não, vamos lá. Então, olha só, vamos falar de de tradição. Chá da tarde. Normalmente um chá da tarde, super elaborado e tudo mais, se eu não estiver desatualizado, porque faz tanto tempo que eu não faço tour, que a gente está em momentos de pandemia, É, normalmente, né, é aí o quê? De 58 até 78 pounds, né? Tem alguns mais elaborados que envolvem champanhe, tatatã, tatatã. Então, gente, para um estudante, isso é inviável. Estou só falando pela situação, tá? Não que o estudante não pode pagar 78 pounds no chá da tarde, não é isso. A analogia que eu estou fazendo aqui, que a gente está falando de economizar, para você até aproveitar em outras coisas. Tem um café muito famoso em Piccadilly, que eles são uma chain, como a gente chama em inglês, que é uma rede. Então, assim, você compra afternoon tea, que é o chá da tarde, para 2 pessoas por 24 pounds. Por 24 pounds. Entende? Então, tô só trazendo aqui um exemplo. Tá? A gente esquece de glamour, a gente não tá colocando essa questão de glamour, tá? A gente tá falando de experiência. Só que o básico da experiência do chá da tarde você tem, que começa com um mini sanduíche, é como se fosse uma torre mesmo, né? Aí depois no meio tem os scones, que não é um pão, mas vamos chamar de pãozinho, um pãozinho super tradicional. E no topo são as guloseimas. Pronto, entendeu? E o chá, lógico, que é o mais importante. Então, esse é só um exemplo. Fish and chips. Você tem a oportunidade de ir num restaurante super elaborado, mas vou até dar uma super dica aqui. Na região, por exemplo, de Camden Town, que é onde ele é famosíssima porque é onde nasceu e viveu, cresceu a Amy Winehouse. Gente, tem um pub ali, vocês não têm noção da qualidade daquela refeição. Então, assim, ali você comprar, por exemplo, um fish and chips, incluindo ainda a sua bebida, você não vai gastar mais que 20 pounds. E eu tô falando dessa questão de experiência. Mas isso eu tô falando de um pub, viu, Viviane? Ainda existem, assim, esses quiosques, esses lugares até mais simples, que vendem o fish and chip, você encontra aí por 12 pounds, por 7 pounds, entende? Então, assim, é só um exemplos que não estou nem entrando na questão aí se é saudável, se não é saudável, se é gourmet. Não é isso que eu estou falando. Então, assim, existem sim alternativas. Então, assim, não bloqueia as oportunidades. Tipo assim, ai, olha, nossa, eu fiquei sabendo. Aí volta de novo no conhecimento empírico. Ah, eu fiquei sabendo que um chá da tarde é 50 pounds. Não, para mim não dá, gente. Isso aqui não é minha realidade. Tudo bem, o elaborado. Mas, gente, Londres é como São Paulo. Você tem para todos os gostos e todos os bolsos. Você deve estar sentindo isso, né, Viviane? Pois é, algumas coisas eu consigo ter acesso a essas coisas mais econômicas sem perder a oportunidade. Mas muitas eu ainda não consigo. Uhum. Por exemplo, transportes. Os transportes, para mim, ainda é um problema. Sim, então, esse é um outro ponto, né? Dependendo da localização onde você está, muita coisa, gente, dá para fazer a pé. Ai, mas é cansativo. Gente, quando a gente é estudante, principalmente quando a gente vem aqui para intercâmbio, explore o mais que você puder, principalmente nesse período de pandemia, que o próprio governo está incentivando as pessoas a usar o transporte público em caso assim de extrema necessidade, sabe? Então, e você tocou num ponto importante, Viviane, essa questão do transporte. Então, se você tiver a oportunidade de fazer muitas coisas a pé, inclusive para a escola, voltar da escola, apesar que nesse período é meio complicado porque está muito frio pela manhã, né? Mas pelo menos quando voltar da escola, qualquer trajeto máximo que você puder fazer a pé, você economiza. Então, assim, essa questão da organização, ela também é muito importante, né? Então, assim, se você não vem com aquela mentalidade, né? Então, tipo assim, tipo, não, eu mereço. Aqui, ó, aqui eu já tinha separado esse valor. Não, mas eu mereço, eu vou comprar, depois eu vejo o que eu faço.
Então, é esse tipo de deslize, digamos assim, né? Que vai te deixando cada vez mais longe da oportunidade de você aproveitar o que realmente era o seu objetivo. Né? Então, por isso que é Sim. muito importante, às vezes as pessoas me falam assim, mas eu não gosto de ficar calculando tudo, planejando tudo. Gente, volta lá na história do passaporte. O investimento alto, ele já começa ali, ó, pelo passaporte. Então, a partir daquele momento, cada real conta, cada pound conta. E outra coisa, Viviane, como você já viajou para vários países e tal, eu acho que isso não acontece mais com você, né? Então, quando você chega, ficar assim minuciosamente fazendo a conversão. Gente, você pira. Você não compra uma bala se você fizer isso. Se for fazer as contas, uma passagem de ônibus sai quase R$ 15. Então, é melhor nem ficar pensando, né? Então, assim, Né? quando que vale a pena essa conversão? Gente, é só uma coisa muito específica. Alguém veio para cá, realmente ela precisa comprar um iPhone, porque ela usa para o trabalho e tudo mais. E realmente no Brasil, assim, pelo que eu já li e tal, é perto aí do que, sei lá, dos 10, 12 mil reais. Mas isso é um exemplo muito específico, assim. E ainda assim, a gente sabe que com a conversão, se for o valor for muito próximo, nem compensa, né? Mas então, assim, só fazendo um overview aqui, então é isso, é você procurar as alternativas, principalmente das tradições, porque é legal você viver as tradições, né? E procurar as alternativas mais baratas. Outra coisa, gente, extremamente. Londres é uma das pouquíssimas cidades que você tem opções culturais de encher os olhos. Os E museus. grátis. Então, a maioria dos museus são gratuitos. Gente, sério, eu já cheguei a ficar sozinha, 3 horas e 20 no British Museum. Tranquilamente, no Victoria and Albert, 4 Então, tranquilo. gente, o museu. Ai, Rosiane, eu não gosto de museu, gente, pelo amor de Deus, dê uma chance. Esquece de tudo aquilo que vocês já viram em qualquer cidade, esteja aberto para essa cidade que você está vindo. De novo, volta essa questão da exposição do inglês, sabe? Você vai ouvir as pessoas falando, você vai ler a descrição, né, Das das obras e tal. Você vai ter que comprar um lanchinho, você vai ter que ir na lojinha, você vai ter que falar inglês, né? A pessoa vai te é, falar de volta, de troco, né? Tudo em inglês. Olha a oportunidade. Então, assim, se você ficar também só restrito aquelas 3, 4 horas, falar, ai, meu inglês não dá um boost, não dá um mesmo. Se você não colaborar, o seu inglês não vai dar um boost. exatamente, é estar aberto e disponível ao aprendizado o tempo todo. É lendo a gente chama no Brasil outdoors, mas é billboard aqui, né? É. Tudo, se não souber, usa o Google Tradutor para saber uma palavra ou outra, mas tenta entender o contexto, tenta entender tudo, tenta ouvir a conversa das pessoas, os sotaques diferentes, tenta identificar. E é isso, intercâmbio é isso. Vamos à próxima pergunta. Quinta e última pergunta. E agora, qual o curso escolher? E tem idade para fazer intercâmbio? Ótima pergunta. A gente está fechando aí as perguntas com chave de ouro. Olha só, Viviane, é assim, qual curso escolher, volta. Eu sou muito daquele tempo de colocar na ponta do lápis. Eu sei que se você, assim, o público da Viviane é um público de intercâmbio, é um público mais prático, um público até mais jovem, mas olha só, gente, isso faz toda a diferença. Assim, primeiro, não deixa ninguém assim escolher por você qual é o curso que a pessoa acha que. Olha, assim, pelo que eu vejo que você fala, olha, acho que você deve fazer esse curso. Não, gente. Primeiro, é com você. Primeiro é com você, né? Então, assim, principalmente os alunos, eu já ouvia muito isso. Não, eu sinto, independente de qualquer coisa, eu sinto que eu quero começar do zero. Eu vou de beginner. Claro que daí a gente dá as direções, mas espera aí, olha só, o seu caso não é beginner, você tem uma noção, mas às vezes é da pessoa, ela quer começar do zero. E a gente não pode reprimir esse tipo de escolha, entende? Né? É a mesma coisa nessa era digital, alguém falar assim para você,
Olha, eu tenho 3.000 followers lá no meu Instagram, mas eu vou começar do zero. Ai, que loucura, começar do zero. Gente, depende muito do objetivo, né? Então, assim, outra coisa, o curso, principalmente se for um curso preparatório, depende muito do seu objetivo, né? O seu objetivo, ele é, por exemplo, curricular. Você precisa ter uma prova de Cambridge, um certificado de Cambridge, porque lá no futuro você vai aplicar para um emprego, né, que você vai precisar comprovar e tudo mais. Olha como que é importante, gente, você delimitar. Não é para emprego, não é para objetivo de estudar fora, eu simplesmente quero estudar inglês para que se um dia eu precisar, aí eu já estou preparada. Aí já dá para ir com mais calma. Entende? Então, assim, essa escolha é assim, tem que ser algo. Gente, é o mesmo processo quando você vai escolher um curso de uma faculdade. Eu me identifico, tem a ver comigo, aí entra na escolha também do país. Né? Eu sempre falo aqui, Viviane, nas entrevistas, tanto no podcast como no YouTube, você escuta as pessoas falando assim: olha, na Tailândia é interessante, eu tenho vontade de conhecer a Tailândia, mas Londres, ai, é o meu sonho. Olha como muda, né? Claro que a gente esbarra muitas vezes, sim, no aspecto financeiro. Olha, meu sonho era Londres, mas eu tive que ir para Malta. Gente, qualquer lugar do mundo, você nunca mais vai sair do Brasil a mesma pessoa. Aliás, você não vai voltar para o Brasil a mesma pessoa que você chegou, seja em Malta, seja na Tailândia, seja em Londres, entende? Você vai aprender muito com esse intercâmbio. Aí, os cursos mais específicos, por exemplo, você tem que pensar o seguinte: se você não tem o que a gente chama, né? Quando a gente dá aula de inglês, se você não tem base nenhuma, então, assim, você vai vir aqui fazer um preparatório de Cambridge. Pensa bem, como? Você não está preparado. Você tem que preparar todo esse alicerce também. Aí entra naquela polêmica, né, Viviane, que a gente já conversou no offline. Mas eu não quero professor brasileiro. Eu prefiro professor internacional. Gente, eu vou falar por experiência própria. Eu já fiz o preparatório de Cambridge com um professor nativo, com um professor brasileiro. Né? Então, assim, a gente até brincou aqui, né? A gente aprende a falar a língua portuguesa, a gente tem as aulas de português, mas não é todo brasileiro que, se você perguntar assim, viu, qual que é o predicativo do sujeito? Gente, ele não sabe. Com os As ingleses, regras. exato, com os ingleses não é diferente. E como assim não sabe o que é um phrasal verbs? Gente, então, entendeu? Então, assim, gente, primeiro passo, primeira dica que eu dou. Coloca no papel qual é o seu objetivo de você fazer um inglês fora do país. É acadêmico, né? Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Tá, o que você vai fazer com isso? Entendeu? É muito importante. Então, às vezes, a gente fica, sabe, seguindo 1.000 perfis, pesquisando 5.000 coisas, e isso às vezes confunde muito a gente. Então, assim, essa é o primeiro degrau, assim, da escada aí no meio da jornada que eu posso falar para vocês aí nessa escolha. Em relação à idade, Também vai ter o profissional para te orientar. Mais uma vez, o profissional é importante nesses casos para te direcionar para a melhor opção para você. exato. Agora, a questão da idade, gente, aí, assim, para mim, no caso que, sabe, já participei de um corpo docente e tudo mais, gente, isso não existe. Isso não existe. De você limitar qualquer ser humano, sabe? É pela questão cronológica da idade. Gente, quantas reportagens a gente vê na televisão? Aqueles grupos super fofos de senhoras de 70, já vi até de 80 anos, que participam daquelas excursões que vem, faz até mochilão não, faz vários países. Gente, Sim. vai ser dentro do ritmo delas? Vai. A gente tem também que considerar aí o aspecto do corpo, tudo bem. Agora, o aprender inglês, Londres, por exemplo, você tem a opção até de escolha. Tem escola, por exemplo, que assim tem esse mix de adolescente, adulto, né? Tem escola, não,
que é só para adulto. A Viviane é a prova disso, né? Sim, A sua escola é a partir de que idade, Viviane? a partir de 35 anos. Olha isso. Exato. Gente, não tem... Aí eu tenho pelo menos umas 10 pessoas que vêm no meu direct e dizem, mas eu tenho 50 anos, eu posso fazer intercâmbio? Eu digo, gente, eu tenho 48, eu vim fazer o intercâmbio ano passado primeiro, com 47 anos, então, pelo amor de Deus, lógico que pode. Na minha sala tem gente de 60, até de 70 anos fazendo intercâmbio, então não existe isso. Então pense bem, porque essas pessoas podem estar à frente no sentido assim, ó, elas colocaram no papel. Qual que era o objetivo delas, né? Então assim, não vá no fluxo, né? Não vá no fluxo, ah, preciso fazer, tá? Por quê? Por que que você precisa fazer? Daí a gente vai delimitando sonho, necessidade, necessidade, peraí, para quê? Isso onde vai me levar? Porque, gente, nós somos seres humanos, a gente precisa ter assim, a gente precisa ter um motivo para ser cobrado para a gente conseguir cumprir alguma coisa, né? Um dos É, é, maiores exemplos é a dieta. Você não tem uma meta? Não, eu preciso, eu quero, assim, o preciso é um ponto, o eu quero é outro ponto. E você vai calculando, 5 quilos essa semana, aquilo vai te dando um gás. É a mesma coisa. Agora, em resumo, não permita que alguém, pelo menos, sabe, assim, ouse te dizer que você tá com uma idade não X, pode mais. que não pode mais. Ah, Você pode. mana. E, né, e o E aprender, inteiro, gente do mundo inteiro. É muito especial, assim, as amizades. Até hoje eu tenho amizade com italianos, com turcos, com gente da Arábia Saudita, com... Nossa, é a coisa mais legal do mundo. E de todas as idades. Gente de 35, gente de 58. Mas por que você está aqui? Ah, porque meus filhos casaram, aí eu fiquei viúva, aí eu vim fazer meu intercâmbio. Ai, que demais! é isso aí, gente, não tem idade, não tem idade. Excelente! Ai, terminou nossas perguntas. Rosiane, muito obrigada pela sua disponibilidade. O nosso canal está aberto para o que você precisar falar. Se quiser fazer outras entrevistas, estamos aqui disponíveis. Não se esqueçam, vocês que estão assistindo, sigam no Instagram. É o mesmo nome, né? Mesmo nome. Uhum. Isso mesmo, no Instagram, Londres. Londres Além do Óbvio, e no podcast também, né? Inclusive, Vianney, antes até de finalizar, sobre a sua pergunta que você fez de como economizar em Londres e tal, eu fiz uma série que nós chamamos em inglês de FAQ, né? Que são as Frequently Asked Questions, as perguntas mais frequentes, né? Inclusive aquelas assim, olha, qual o aeroporto ideal para chegar em Londres? Qual o aeroporto que eu escolho? Então, assim, é o que eu falei, volta lá na questão da antecedência. Gente, não deixe também essa questão de pandemia bloquear os seus sonhos, né? Eu até fiz um vídeo essa semana falando exatamente isso. Estamos em lockdown novamente. As portas se fecharam, só que para o nosso bem. Até quando? Não, a gente não sabe. Só que enquanto isso, sabe, é o sonho que nos move, é o sonho que nos move. E nesse momento que você tem um pouco mais de atenção para tudo que está acontecendo, acompanhando mais coisas na internet, o importante é isso, é você usar esse momento para poder filtrar, né, e selecionar o que mesmo vai te ajudar no futuro aí no intercâmbio, para quando você decidir, olha só, foi exatamente no período de pandemia que eu pesquisei, que eu encontrei, isso aqui me ajudou, então vamos lá, bora fazer um intercâmbio. Isso. Quanto mais informação, melhor. Você já ir com as ideias muito claras, muito seguras, e o teu canal é perfeito para isso. Viviane, eu agradeço demais o convite, foi uma honra para mim. Inclusive, assim, até contextualizando, né? Foi exatamente através do Instagram que eu conheci a Viviane. Assim, e esse, gente, é o poder que a gente fala da internet, né? A gente vem falando muito sobre isso. Então, assim, quando você tem boa intenção, voltar lá naquela questão da imigração, né? Então, assim,
você atrai coisas boas, você atrai. Então, você está disposto a ajudar, você está disposto a trocar experiência, né? Você vai trocar experiência de intercâmbio, por exemplo? É exatamente isso que a gente atrai e hoje eu estou aqui com a Viviane. Né? Então, Viviane, eu agradeço demais, e foi uma honra estar aqui no seu canal. Espero que tenha contribuído com informações aí, com o seu público, né? Com os seus subscribers, que no futuro tem o planejamento, gente, essa palavra é chave também, tá? Para fazer o intercâmbio. Que ótimo. Então, gente, muito obrigada por assistir. Se quiserem fazer mais perguntas, aqui embaixo nos comentários, façam as perguntas. Quem sabe a gente tem um segundo vídeo com a Rosiane. Vai ser um Um prazer. beijo! Um beijo. Tchau, gente.